Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. André Ramos e Luís Fialho são os músicos que formam o All Guitar Duo, duo de guitarra clássica, que acaba de lançar Reencontro, o primeiro álbum de estúdio. Muito bem-vindos ao Germano Campos Entrevista. Que álbum é este que, tanto quanto sei, aproxima Portugal e Espanha, dois países que são vizinhos, mas muitas vezes, em termos musicais, estão mesmo de costas voltadas? Não sei se concordam.
Vamos começar a abrir as hostilidades. Ok. Eu não diria que aproxima Portugal de Espanha. Acho que aproxima é Portugal do cariz latino. Portanto, não só nós temos um bocado de influência de música portuguesa também, mas o que nós fizemos foi ir buscar todas as influências latinas num só disco. Mas há tantas. Quais são? Aquelas que nós gostamos mais, ou seja, nós gostamos muito da música balanceada, uma música que dê para bater o pé. E então fomos. Que ritmos estão a ser incluídos? Nós, por exemplo, no nosso CD temos músicas. Temos uma que vai buscar o ritmo de bossa, temos outras que vai buscar o Mas ritmo. bossa é brasileiro. Mas é latino também, supostamente. Também. Com boa vontade. Com boa vontade. Exato. Rumba, flamenco também. Por suposto. Como alguém já disse, uma música 6x8, compasso 6x8, tipo valsa, mas nota-se ali um bocado, se calhar um bocado até o jazz manouche. Sim, também está lá. Também, pronto, embora Sim. não se. Também se pode ir lá buscar um bocadinho. Pronto. Então tudo isso é uma fusão de sons e de tradições musicais entre os dois países e, obviamente, fora também das nossas fronteiras. Sim, sem dúvida. Sim. Vamos, E como é que vos surgiu essa ideia? Fala quem pode e quem sabe. Eu penso que foi nem foi pensado, não é? Nós juntámos-nos em 2018. Nós tínhamos já algumas influências em conjunto, a nível musical, não é? Desde, assim, foi mais pela vertente do Aldi Meola, né? Tipo do Paco Lucia, pronto, aquele guitar trio, né? De foi origem portuguesa. O Paco Lucia, sim. E juntámos-nos por acaso e foi logo. Como é que vocês se conheceram? Foi uma situação gira, por acaso. Eu fui tocar num bar no Algarve e. Aonde? Em Tavira. Pronto, vamos. E por acaso o Luís, como tínhamos amigos em comum, o Luís apareceu, né? Eu ia lá tocar e porventura houve um convite para ele vir tocar comigo algumas músicas, ou pronto, o que disseram-me, aparece e traz a guitarra. Exatamente. Pronto, ok. E as músicas que nós os dois sabíamos foi o Entre Duas Águas e o Mediterranean Sundance. Que é daquele famoso disco Friday Night in San Francisco. Sabíamos essas duas, tocámos e E de cor. Sim. Tem que ser sem pausa. Depois, pronto, modéstia à parte foi um bocado. Modéstia à parte, vocês são espetaculares e modéstia à parte. Como dizia Júlio César, Veni Vidi Vici. Chegaram, viram e venceram. Mais ou menos. E convenceram. Sim, de tal forma que a própria pessoa, o próprio gerente desse bar não descansou enquanto não nos juntou como grupo para ir lá tocar. Mas sem nome ainda. Sem nome ainda, exatamente. E André, qual foi a primeira impressão do Luís? É assim, eu já conhecia o Luís. De coração, é verdadeiro, atenção. Sim. Eu já conhecia o Luís, não pessoalmente, né? Mas conhecia o Luís musicalmente de outros projetos que o Luís teve, né? Assim, bastante interessantes. E sempre tive uma referência. E convém sempre saber quais são. Pronto, não ocorre nenhuma outra palavra, o background, as raízes que cada músico tem, para depois poder, obviamente, aplicá-las em duo, porque às vezes vocês estão a tocar sozinhos e em duo é diferente. Claro que sim. Mas as minhas referências relativamente ao Luís foi mesmo assim, tinha uma muito boa imagem do Luís, porque ele tem uma boa imagem, não é? Porque mesmo a nível musical e de guitarra, não é? Falando mais assim, há poucos guitarristas no Algarve com esta técnica e com esta qualidade, não é?
E foi logo, foi uma. Eu diria que foi para um casamento perfeito. Foi amor à primeira vista. Exatamente. Ao primeiro som. Ao primeiro som, Exatamente, neste caso. exatamente. Exato. Então, e já agora a mesma pergunta para o Luís. Onde é que o André te convenceu? A convenção A dizer o sim. Foi nesse, nesse evento que tocámos e depois foi como descobrir assim um arejar. Finalmente alguém Uma alma gêmea? uma alma gêmea, pronto, e que o tão bem, senti-me tão bem que só não começámos logo o projeto, porque, embora o dono do bar juntou-nos, mas por outro lado afastou-nos, devido a uma história curiosa. Partilhável? Sim. Então, Porque ouçamos lá. ele estava a tocar, ele era a estrela da noite. E era um simples cliente com a guitarra ali a um canto. E num bar pede-se um copo de vinho, normal, não é? Então, lá pedi um copo de vinho e depois fui tocar. Toquei e ele gostou muito, e a gente gostou, um brilharete, e depois no fim fez-me pagar o copo de vinho. E isso caiu-me mal. Ou seja, O vinho ou não o vinho? o vinho também, que o vinho era bom. Só olha-nos isso. Mas A atitude, não é? a atitude. Então, Se calhar foi refletida, não é? Nem Pois. foi pensada. pus uma cruz em cima. E demorou 6 meses até ele me convencer. Epá, vamos lá, ele insiste. Não, quase um ano. Um ano. Já vi casamentos a durarem menos, é? E depois, mais tarde, continuámos a tocar para ele, porque foi através dele que nos juntámos, e contei-lhe a história. E ele pediu, desfez-se em desculpas, que foi, como disse, foi irrefletido, nem pensou, pediu desculpas e se fez, foi assim, nem se apercebeu, etc. E ofereceu alguma coisa em contrapartida e em compensação ou não? Ele oferece sempre. Bom. O mais curioso é que o nosso primeiro álbum tem o nome Exato. do Do local. local, ou seja, foi onde tudo Onde começou. Que se Exatamente. chama? Maramontes. Maramontes é uma expressão Que ainda, ali do Algarve, daquela zona. mas é o nome do bar. Sim. Que ainda existe. Não. Já não. Então já podem fazer publicidade à vontade. Sim. E foi aí que tudo começou. E então o nome, de onde é que surge? Quem teve a ideia? A ideia, pronto, acho que até fui eu, não sei, pronto, não, foi assim um bocado a falar e depois, sinceramente, UAL era, como a gente tinha este cariz flamenco português, andaluz, Não é propriamente de Algarve. Não, isso é muito corriqueiro. Era demasiado óbvio, não é? Já só faltava pôr 2 L's e o Algarve. Não. Algarve, exatamente. Isso é outra história. É outra história, ok. Assim, Algarve, não, Al andaluz e Al de Algarve, está bem, pode servir. Mas o curioso é que depois, sem ter percebido, comecei a pensar, mas espera aí, ele chama-se André, eu chamo Luís. Não vai de modas. Não vai de modas. Ficou. E ficou. E ficou. E ficou.
vocês começaram 2 anos antes da pandemia, não é? Basicamente, 2018. Sim. A pandemia, o que veio a seguir, trouxe complicações ao vosso projeto? Não. Eu acho que não. Não. Sim. Mas tocaram online, com certeza, como todos Sim, os artistas sim, no mundo. Sim. E depois, quer dizer, houve ali uma paragem de março. Não, foi em março, não foi? Foi de março. Sim, março de Olha, 2020. nesse mesmo dia que nós estávamos a tocar. Foi quando nós estávamos em Monte Gordo. Quando foi decretado o Exatamente. lockout, Nós fomos tocar o confinamento. e nem Exato, tocámos. Exato. E nem tocámos, pois. Estavam 2 ou 3 pessoas e para aquele caos todo, aquela incerteza toda e Isto é mesmo vida de artista, não é? Essas histórias. Não, mas depois, passado 3 meses, já estávamos a tocar ao vivo. Com muita distância entre as cadeiras, etc. Entre 2 cadeiras, uma tinha que ficar Exato, vazia. Pronto, tivemos ali só talvez 3 meses de interregno. Luís, parece que já foi há muitos anos, mas não foi, foi há 5 anos. Exato. Foi assim o ano que começou. O ano começou, quer dizer, mas tudo isto O num início. pico de 4, 5 anos. Mas para nós queremos esquecer essa época rapidamente, parece que já foi quase no século passado, não é? Sim. Já nos esquecemos disso. O confinamento foi inspirador para alguma coisa? Vocês ficaram em casa tiveram mais tempo? sim. Alguns dos temas que estão nesse CD foram compostos Por exemplo? no confinamento. Por exemplo, o Reencontro. Que dá o título ao Exatamente. álbum? O tema Reencontro foi, Queria explicar a história. a Viagem 87 foi. É assim mesmo, o nome Reencontro vem também. Nós estávamos em confinamento, aquele distanciamento todo, e era o voltar a reencontrar os amigos e aí foi mesmo o reencontro, ficou mesmo. E sair o de título. casa, não é? Exatamente, ficou mesmo o título. Portanto, podemos dizer que a música Reencontro é uma homenagem ao fim da Exatamente. pandemia. Exatamente. Olha. Foi mesmo. Foi o vosso dia da libertação, como muita gente encarou o final. E ainda hoje não estamos muito seguros de que não haja aí uma segunda vaga, porque há novas estirpes e novas espécies e novas mutações dos vírus que nos deixam um bocadinho preocupados. O que é que vos preocupa mais enquanto ainda por cima, de música instrumental, que é extremamente difícil, mais que a vocal, de se ingrarem no nosso país? O que é que preocupa? Por falar no nosso país, houve alguém que disse, e é verdade, vocês têm uma desvantagem, são um grupo de música instrumental, mas têm uma vantagem. Facilmente podem tocar fora de fronteiras. Música universal. Música universal, sem ser cantada, não é preciso perceber a letra, apenas é preciso perceber o sentimento. Eu acho que é um bocadinho injusta essa declaração, sinceramente, porque um bom cantor ou um bom instrumentista tem lugar em qualquer lado do mundo. Tem, mas... Vídeo o caso da Amália, para não ir mais longe. Sim, mas a questão da língua torna-se uma barreira por vezes. Portanto, tudo bem, é um cantor de topo, não é? Mas um cantor médio, se não for um cantor já esteja singrado no seu país, é difícil, por exemplo, um principiante ir cantar para um país que não percebem português, que são muitos. Mas é um principiante, passa o pleonasmo no princípio e depois, se tiver qualidade, consolida a sua reputação e depois é o boca a boca que faz o resto, não é? Sim. Por isso nós estamos a tentar também singrar em Portugal. A música instrumental é assim, é mais complicado. Mesmo para as rádios, porque são muito poucas as rádios, tirando uma exceção, por exemplo, da Antena 2, que tem programas de música instrumental. Eu próprio tenho programas, o meu Café Plaza passa muita música instrumental, mas nas main streams, digamos assim, a RFM, a Antena 1, a Rádio Comercial, outras, a música instrumental é ostracizada, sistematicamente esquecida e colocada de lado. Não sei se estou a ver a visão corretamente. Concordo absolutamente. É um percurso mais difícil, sim. É um percurso ou é um preconceito? Não sei se
preconceito só se for pela parte dos radiofónicos. De quem faz as playlists? Quem faz as playlists, sim. Porque agora, basicamente, não há. Os próprios animadores não têm liberdade de escolha. Têm que olhar para o computador e têm que seguir aquilo que já lá está. Podem trocar a ordem do 2 para o 4 e do 5 para o 3, mas tem que seguir aquilo que outrem ordenou que fosse escalada para aquele horário. Eu sou de uma geração um pouco anterior ao André, mas ainda sou da geração em que ouvíamos o 2 pontos, que era da RFM, não era? Aquele programa de 2 pontos, que dava ao sábado e ao... Não sei se era do Nuno Infante do Carmo, não tenho a certeza. Sábado e ao domingo, acho que das 11 à 1, qualquer da coisa. Noite. Não, da manhã. É da manhã? Sim, em que passavam discos instrumentais. Por exemplo, por vezes, haviam discos instrumentais. Eu próprio na RDP1, lembro que a hora do almoço, aliás, foi a primeira vez que eu ouvi esse disco de Pacto Lucial de Amélie John McLaughlin, e também Herbert Gismonti. Gravado ao vivo, não é? Sim. Que era uma música instrumental, ouvia o disco completo à hora do almoço numa rádio nacional. E estamos a falar nos anos 80. Aliás, o FM da rádio comercial, ainda numa outra existência, passava de uma ponta à outra as faixas, não é? Exato. E o locutor só falava, porque eram discos, eram vinis, tinha que mudar o disco, não é? Então aproveitava de dizer qualquer coisa enquanto ia mudando o disco e acertando a faixa, e lá vai o lado B. E de vez em quando ele dizia uma palavrinha do nome do programa, ou 2 pontos, ou qualquer coisa, que era para não gravarem nas cassetes. E gravava-se à mesma. Mas isso foi antes das rádios piratas, porque as rádios piratas também revolucionaram bastante, e foram berço de muitos bons profissionais que hoje continuam a dar cartas. Vocês, obviamente, tudo isso são experiências que nós acumulamos para a vida e que vamos ter que depois aplicá-las mais tarde. Os momentos bons e os momentos maus. Sim. Mas voltando à questão... Ao cerne da questão. Música instrumental é complicado, é mais difícil. Mas pronto, é o que nos dá gosto, é o que nos dá prazer, e pronto. E vamos continuar e vamos fazer tudo por tudo para se ingrar, para o nome entrar no circuito. E há muitos conjuntos ou agrupamentos deste género em Portugal? Ou não? Só 2 guitarras, nem por isso. Não. Portanto, vocês estão, não é nicho de mercado, mas ocupam um espaço que ainda não está preenchido. Quer dizer, agora já está. Mas que não tem grandes rivalidades. Eu penso que não, é assim. Eu penso que cada vez mais a guitarra flamenca tem vindo, ou os ritmos flamencos, não é? Mais também no Alentejo e no Ribatejo, tem vindo cada vez mais a virar moda, não é? Mas penso que neste registro mais técnico, penso que não conheço assim. Falaste aí no Alentejo, por exemplo. Sim. O Alentejo, de uma forma geral, o canto alentejano, exatamente, era uma coisa muito fechada, não é? Mas agora apareceu um Buba Espinho, apareceram outros cantores. O próprio Zambujo já gravou muita coisa desse género, e está difundida, e depois vai-se adaptando, vai-se modernizando, e aí é mais fácil passar nas rádios. Sim. Claro que sim. Porquê é que vocês não convidam, por exemplo, mesmo estando como base as 2 guitarras, alguém, então uma sugestão apenas, como a Marisa ou a Gisela João, ou outro nome, o Pissarra, outro qualquer, para vos dar uma voz para um tema, por exemplo? Então, não está fora de... Não está fora de questão. De cogitação, sim. Como dizem os brasileiros. A questão é que, pronto, para primeiro CD de lançamento da banda, porque já tínhamos um CD anterior, mas era de covers, pronto, era só para distribuir pelos amigos. Este é o primeiro CD a sério. Para o primeiro CD achámos que deveríamos dar uma imagem daquilo que somos. Não convidámos cantores, mas convidámos instrumentistas. Que é o que acontece neste CD. De topo. O Pedro Joia, por exemplo, exato, que é uma joia de rapaz, por acaso, e uma joia de músico também. Portanto, convidámos músicos como instrumentalistas. Pronto. A nível de cantores, pois se calhar numa segunda fase, será uma coisa
lenta, Pensada. pensada. Mas já, não. Ao Guitar Duo é Sim, isto. não. Eu estava a falar nisto como sugestão para próximos projetos. Sim, Este está feito. Sim. E vai ter que ser consolidado, e vai ter que ser difundido e vendido, obviamente, e que tenham muitos concertos. Mas numa segunda fase, porque todos estes projetos depois têm upgrades, provavelmente, se vocês convidarem um ou outro nome, quem sabe? Que já passa na rádio. Já passa. É muito provável, é mais fácil, digo eu. Eu sei. E depois vão perguntar, mas quem são aqueles dois senhores que estão a acompanhar o Pissarra? Exato. É como aquela história do João, não é? Que foi ao lado do Papa, não é? Quem é aquele senhor de branco que está ao lado do João? Exato. Em Roma, não é? Existem muitos músicos espanhóis, já agora voltamos também aos espanhóis, a casar os seus sons, os sons deles com os nossos, ou não? Nós gostamos de casar com os espanhóis. E vice-versa, é verdade ou não? Assim, eu Ou eles são demasiado nacionalistas? sim, mas nestes últimos tempos, o que eu tenho visto, por exemplo, há um grande guitarrista espanhol que é o Daniel Casares, que fez aqui algumas coisas também com a Cuca Roseta, por exemplo, não é? Muito giro, mas lá está, sempre com a base flamenca e não tanto, é assim, ele também toca fado, não é? Neste registro, mas não diria que seja o fado, não é? É mais numa vertente mesmo flamenca, sim. Não vejo grandes músicos assim espanhóis, né? O tipo Guitarristas. puro e duro? Sim, não, eu acho que não. Há uma história curiosa. Um cantor, Carlos Cano, Sim, também é conhecido dentro do meio em Portugal. que teve uma música que casou Espanha com Portugal. Maria lá Portuguesa. Não é cantada pela Lenita? Não. Teve a participação da Amália Rodrigues. Eu acho que ela canta uma versão, sim. Pronto. A questão curiosa é que os espanhóis conhecem todos essa música. Chegam ao ponto de até perguntar, então não conhece, não tocas Maria lá Portuguesa? Eu uma vez estava num grupo com os espanhóis. Da nossa zona, lá do lado Da nossa zona. Exatamente. Desculpa uma coisa, mas em Portugal ninguém conhece Maria lá Portuguesa. É que não conhecem, mas os espanhóis, para eles, pensam que é uma mistura de flamenco e fado e que, quer dizer, todos nós conhecemos. Não, desculpa lá, para vocês é uma música que tem bastante em consideração. E para na fronteira. Mas para na fronteira, porque entre Tavira, Vila Real de Santo António, de nós Vila Real, sim. Vila Real, sim. Mas Tavira, tive essa experiência no outro dia, num jantar, um grupo grande, e o espanhol ficou. Então não conhece também, espera, não. Mas pode ser, esse tema já é bem antigo. Sim, anos 60. Anos 60, portanto tem 50, mais de 50 anos, 60 anos. Sim. Provavelmente, e como não toca, não tem havido novas versões deste mesmo tema, se calhar é por isso. E julgo agora que até está mesmo a ser feito um documentário sobre o tema. Só sobre o tema. Exatamente, sobre o tema. Sim. Mas isso para dizer que não vejo muitos espanhóis a quererem casar com a música portuguesa. Sim, tipo, também não. E há uma coisa não importante, não sei se vocês concordam. Nós dizemos nuestros hermanos espanhóis. Eles dizem os nossos vizinhos. Sim. Nunca ouvi nenhum espanhol dizer nuestros hermanos portugueses. Isso não existe. Estarei a ser injusto? Não, eu acho que não. E porquê é que isso acontece? E voltamos à pergunta inicial. Há tanta coisa que nos une, mas a música não é uma delas. Andamos de costas voltadas. Eu penso que é um bocadinho nacionalismo, não é? Um bocadinho muito, não é? Exatamente, para não dizer totalmente. Eu acho que sim. É assim, eu acho que o português é muito mais aberto, não é? Eu penso que a tudo que vem de fora, não é? O espanhol não, é mais fechado, a nível musical. Embora eles gostam bastante dos novos cantores de fado portugueses, Marisa, Carminho. Eles, quando falam, para eles o fado atualmente, eles se falam assim de fado, falam nesses nomes. Já não falam tanto na Amália. A Amália já é de uma outra geração. Mas falam, me gusta muito o Carminho, me gusta muito a Marisa. Ouço isso. Aliás, o vezes. próprio Carlos do Carmo foi objeto de um filme do Carlos Saura. Portanto, que aliás foi premiado
e portanto difundiu um bocadinho. O Carlos do Carmo difundiu o Flamengo e o Carlos Souro difundiu o fado. Portanto foi ótimo, foi assim um casamento para os dois lados, não é? Mas, inclusive, como vocês sabem, há rádios espanholas 100% de música espanhola. Não transmitem outro tipo de música. É muito raro, mesmo, é muito raro nós, de rádios que temos acesso lá em baixo. E agora, através da net, consegue-se apanhar em todo lado. Raramente há uma música, por exemplo, inglesa. Não é? É 90%. Anglo-saxónica. Exatamente. Eu ali sinto que é mesmo o nacionalismo e pronto, por um lado é bom, não é? André, é exatamente isso que eu ia perguntar. É mau? Não, eu acho que não. Eu acho que se calhar é bom, mas pronto. Nós em Portugal, e vocês como músicos com certeza que sabem, sobretudo nas décadas de 60 e 70, e começou a diluir um bocadinho nos anos 80, tínhamos, para além da nossa música, boa ou má, gostasse ou não gostasse, mas era a nossa, tínhamos música espanhola, anglo-saxónica, francesa e italiana. Sim. Depois foi acabando os Adamos, as Sandy Shows e outros tais, pronto, para não falar de Edith Piaf e o Yves Montand, etc. Mas toda essa música francesa, hoje não se ouve música francesa. Não. Também já não há esses cantores. São que eram cantores de charme e eram cantores que pontuaram aquela época, não é? Exato. Havia uma divulgação Itália através dos seus programas de variedades. Exato, que eram os programas da RAI. Exato, não, havia a RTP transmitiu durante muitos anos muitos programas de variedades da RAI. Sim. Na altura que só havia a RAI. Da parte francesa, sim, era aquele charme do Charles Aznavour, do Gilbert Bécaud. Exato. E outros, depois mais tarde do Claude François, etc. Ainda há pessoas que ainda pensam que o My Way é uma criação do Frank Sinatra, coisa que não é verdade, não é? Como da Habitude. Vocês conhecem a história, não é? Basicamente, rapidamente. Não. Depois foi cantada pelo Paul Anka. Paul Anka comprou os direitos, só que não teve grande sucesso. Ele fez um arranjo para o Frank Sinatra em 1974, pronto, com aquela orquestra e com a versão do Don Costa, que era um grande arranjador e orquestrador, e então o Frank Sinatra dizia que era o hino não oficial da América, portanto era o My Way. Quando havia o My Way as pessoas punham-se de pé e aplaudiam, não é? Portanto, assim, e outros temas que são franceses que as pessoas pensam que são originais americanos. Já não estamos a chegar ao exagero de pensar que a minha casinha é uma criação dos chutes e pontapés. Pois, exato. Vocês já devem ter ouvido isso também, não é? Não, graças a Deus. Como eu soube de início que era uma adaptação de uma música dos anos 50, talvez. Não sei. Não, é de uma comédia portuguesa do... eu acho que era Costa de Castelo, da Milu. Milu cantava isso. Sim. A saudade que eu já tinha da minha velha casinha, não sei o quê, que ela cantava aquilo e estava a costurar. Eu por acaso soube isso logo de princípio. Agora outras pessoas depois acredito que pensem que é um original deles. É um original e ainda por cima foi adaptado para ser quase que o hino oficial da seleção, não é? Se a seleção, sempre quando está lá fora nos mundiais e nos europeus, é a minha casinha, que portanto refere-se a Portugal, que é o que é bom. O que é que vocês têm na música que vos identifique como Portugal? O que é que temos? Temos a inspiração, porque... Isto porquê? Porque nós, antes deste trabalho, já agora vou contar a história, começámos a desenvolver um trabalho de adaptação de música portuguesa para duas guitarras. Nomeadamente, tocamos essas músicas nos nossos espetáculos. Guitarras portuguesas ou... A guitarra de nylon, pronto, nós utilizamos. Não é a guitarra de portuguesa, não. As guitarras que nós tocamos. Não direi guitarra clássica, mas não sei, é difícil de definir, não é? De definir, pronto, guitarra não portuguesa. Pronto, assim a gente já é mais universal. É mais universal. E fizemos adaptações de temas como A Rosinha dos Limões, A Canção do Mar, O Povo Lavas no Rio. São os nossos standards. Exato. Nem mais. E estávamos a trabalhar nesse sentido. Por acaso, de repente, achámos que
Não. Vamos a fazer um CD de originais. De qualquer das formas, isto ficou, está-nos na alma, estas músicas, e embora não haja diretamente uma música especificamente portuguesa, mas a influência está cá. Portanto, vamos buscar em algumas músicas. E pronto, e isso é outra porta aberta, é num outro trabalho, fazer de facto um CD de adaptações de músicas portuguesas a duas guitarras não portuguesas. Claro, isso, mas por exemplo, eu recordo que há muitos anos também ter ido ao Coliseu ver o Ney Matogrosso, que ele lançou um disco e portanto depois veio cá apresentá-lo. E todo o espetáculo, nenhuma canção era conhecida, porque ele tinha acabado de lançar. E as pessoas queriam era ouvir as outras que já conheciam. E foram bastante injustas, de resto, apoparam um bocadinho o senhor, porque queriam ouvir o Homem com H, e o Bandoleiro, não sei o quê, só que ele não cantava, ele não pertencia àquele disco. Mas de tal forma foram os pedidos e foram o barulho que ele depois veio cantar à capela esses temas. E claro, a casa veio abaixo. Ou seja, é importante lançar novos temas, porque senão as pessoas ficam estagnadas. E neste caso, isso me permitem também a opinião. A Rosinha dos Limões, que é do Max, não é? Do Alberto Ribeiro, e do Ferreira Trindade, a Canção do Mar, que já teve imensas versões. Se vocês fizerem mais essas versões para duas guitarras, então acho que vai ser um sucesso, ainda por cima adaptando-a aos sítios onde vocês estão. Vou ser sincero. Faz parte do concerto. Já são. Nós fazer parte do concerto. No concerto, porque pronto, um CD só não preenche um concerto, não é? Então completamos com as nossas referências, com músicas, essas músicas portuguesas que adaptamos a nossos dois, e também com músicas do Pacto de Lucia. Portanto, são as nossas grandes influências, adicionamos a este CD no nosso concerto ao vivo. E portanto isso dá o tal casamento luso-espanhol que é muito bom. Estávamos a conversar antes de gravarmos, fazer mais tarde, não sei, daqui a 2 anos, mas um trabalho destes, ou um espetáculo ao vivo, porque isto é um espetáculo ao vivo, com orquestra. É assim, para nós... Eu sei que é muito mais caro, obviamente, não é? Nada com um patrocínio não paga. Não, e no Algarve está a orquestra... Sim. Exato. Como é que se chama? A Orquestra Sinfónica do Algarve? Não é a Orquestra Regional do Algarve, não? Boa pergunta. Não, eu penso que é só... Ou chama-se só apenas a Orquestra do Algarve? Sim, acho que é só a Orquestra do Algarve. Só uma Orquestra do Algarve. Sim. Pronto. E então, se calhar, era uma oportunidade de 2 músicos da região, acompanhados também por malta que está a estudar e que está a trabalhar e que está a viver a música no Algarve, acompanharem-se uns aos outros. Sim, qualquer desafio é revigorante, e este era um deles, e pronto, mas fica a dica. Fica a dica. E se houver direitos de autor, já sabem a quem eles vão distribuir. Mas é uma ideia muito interessante. E não é tão absurda assim. E não é tão absurda, não, senhor. Não. Onde é que vocês gostariam de chegar? Aonde? Muito simples. Europa. Que é mesmo ter aquela pequena turnê, pronto, uns espetáculos em Portugal, uns espetáculos na Europa, porque o que a gente faz a este estilo, há alguns duos, algumas bandas a vingar na Europa, porque acaba por ser tal coisa, como eu disse há bocado, como não é cantado, acaba por ser facilmente mais universal, facilmente aceite, facilmente arranjar um palco onde atuar. É preciso manter esta... Pronto, porque as pessoas... A Europa do Central gosta deste som latino. Não está habituado a ele. Não está habituado a ele. E o nosso objetivo é, de facto, arranjar um circuito europeu.
Pronto, é um bocado. É como o turismo, fazer um circuito. O circuito das valsas, estamos ali na zona da Áustria, não é? Não. Não. O circuito é diferente. Não. Nesse aspecto, ou seja, não, levar o que é nosso para. Não é tipo o Festival da Eurovisão, não é? Não. Mas fazer pequenos auditórios para essa Europa fora. Também não. Pronto, somos. A começar por nós. Sim, começar por nós. Aliás, fizemos o lançamento do CD ao vivo anteontem, não? No sábado 24. Exato. Há poucos dias. Auditório. Há poucos dias, relativamente ao tempo que estamos a gravar, não é? Sim. Num auditório belíssimo do Centro Cultural António Leixo, em Vila Real de Santo António. Estava a jogar em casa. Pois, estamos a jogar em casa, que correu muito bem. Portanto, o nosso objetivo é auditórios para esse país fora. E auditórios municipais com qualidade e com acústica não faltam. Sim, Pois, exatamente. é a nossa... Qual é o vosso sentir em relação aos programadores e às pessoas que têm a capacidade de vos contratarem, olhando para o vosso trabalho? O que é que eles acham que pensam? Vale a pena contratar? Vale a pena arriscar ou não? Não, André? Sim, eu penso que sim. Eu acho que ainda há um. Não digo que haja. Que. Você diria tipo um estigma, não é? Ainda não é música cantada. Pode ser, e eu acho que deve chegar, não é? Assim, mais. Assim, coisas à população, mas eu acho que o povo muitas vezes não ouve música instrumental porque também não lhe é dado essa naturalmente essa, e acham que essa possibilidade. e acham que continua a ser injustamente pensando que é uma música que se ouve no elevador ou como fundo de supermercado. Eu penso que já Ou já esteve está pior. a mudar. Eu acho que já esteve pior. Sim, já esteve pior. Mas ainda assim, eu acho que ainda não está no lugar certo. Mas, André e Luís, se não existissem as orquestras desde os tempos imemoriais de um Glenn Miller, que é dos anos 40, ou o Helmut Zacarias, ou os 101 violinos, ou Paul Mouriat, Mantovani, etc., até desaguar mais recentemente, nos últimos 20, 25 anos, o André Ria, que é a grande orquestra mundial, ele continua a ter a grande orquestra mundial, esse tipo de música já tinha morrido. Sim. Portanto, é preciso alimentá-la. E eu acho que há público para Mas isso. eu acho que sim. Não, haverá, porque pronto, nós também fizemos a apresentação em Olhão, também sala cheia, portanto, público há. Agora, é preciso entrar no circuito. Sim, mas nós no Algarve o que notamos mais é que é mais o público estrangeiro que é fã deste estilo de música. Estamos a falar o quê? Dos ingleses? Ingleses, Não, alemães, não. Ingleses, mas americanos. Os ingleses querem Os americanos, não é? querem o sol, querem bar e cerveja. Sem cerveja. Pronto, não. Geralmente, francês, italiano, o americano também. O americano, agora temos lá muitos. Temos muitos, não é? Sim. São os atintrampos. Exato. O holandês, pronto. Eles consomem, eles bebem, comem cultura, comem música ao vivo. E esse é o nosso público. O que não quer dizer que no resto do país não haja público português que para nos ouvir. Sim, há. Mas... Por outro lado, é tal coisa que falámos há bocado. É um projeto diferente. Se calhar quem vai... por exemplo, nós temos o Teatro das Figuras em Faro, que enche com espetáculos. E como há o Teatro das Figuras, há outros teatros auditórios para esse país fora. E de certeza, se aparecer um duo de guitarras, que é algo diferente, algo não é habitual, as pessoas terão curiosidade em ir ver. Portanto, nós acreditamos também depende da forma como o projeto é vendido. Exatamente. Às pessoas. Sim. Pois. Exato. Daí um pouco termos ficado na dúvida entre o primeiro CD ser originais ou ser o tal CD de adaptações de música portuguesa. E fizeram muito bem.
Pronto, nós achamos. Começar pelo som. Pois, vamos começar por mostrar a nossa alma, o que nós somos. Depois. Isso já está. Isso já está. Agora é o reencontro. Agora. Agora vamos, vamos pensar no próximo trabalho, como é que, há já várias portas abertas, pode ser esse de música portuguesa, pode ser convidar cantores, pode ser falar com uma orquestra para tocar uma música. Porque não todos dentro do mesmo trabalho? Exato. Cada faixa tem a sua validade e é tão boa como a anterior e a próxima. Tal forma que neste CD, que tem 8 faixas, em 5 delas temos um músico diferente. Para além do Pedro Joia, é preciso falar dos outros 4. Temos o João Frade, que é também um acordeonista já internacionalmente reconhecido. Temos o Ricardo J. Martins na guitarra portuguesa, que é um excelente executante, que também já anda lá por fora, a mostrar a guitarra portuguesa para essa Europa fora. O Ivo Martins na percussão, e fomos buscar uma viola d'arco espanhola que por acaso tocou connosco nos espetáculos ao vivo há 2 anos. E decidimos por bem ir buscar um músico espanhol para tocar, visto que ela já conhecia as músicas, tinha tocado connosco, para tocar uma música connosco. Aí a tal coisa de vamos buscar um músico espanhol. Com certeza. Por acaso estava-me a lembrar que há um programa na televisão da Galiza, que é o Luar, que dá muito destaque também à música portuguesa. Há muitos convidados portugueses que lá vão a esse programa. Se calhar é também uma via de vocês serem mais conhecidos. E se calhar, se fizerem sucesso em Espanha, são depois mais reconhecidos em Portugal, porque o que vem de lá de fora ainda para muitos o melhor, não é? Exatamente. Senão, se uma pessoa não brilha lá fora, não é ninguém. Exato. Olha, já estiveram em Espanha, então devem ser bons. Devem ser bons, exatamente. Olha, e por aqui ficamos, porque senão depois dava-nos mais 3 quartos de hora, dava mais uma horinha de conversa, que esta não chega. Faz favor. Responder um bocado a questão, isto é um bocado como ir conquistando. É um namoro. Nós conseguimos conquistar o Algarve. Pronto, já temos o nosso público, onde vamos, gostam. Agora estamos aqui hoje, numa rádio nacional. É como aquelas conquistas do rei de Portugal e dos Algarves. Exatamente. Os Algarves já estão. Os Algarves já estão. Agora, o Alentejo foi só de passagem. Mas pronto, vamos avançando, vamos conquistando e havemos de chegar lá. Com certeza. André Ramos e Luís Fialho, muito obrigado por aqui terem estado. Foi um prazer conhecer-vos, o All Guitar Duo, que seja uma primeira de muitas conversas e que o próximo álbum tenha estas novidades todas, que seria muito bom. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.